Esqueci aí. Muito boa noite, seguidores do Guia Criciúmal. A gente, nessa noite de segunda-feira, onde mais uma vez não choveu em Criciúmal, ou praticamente não choveu na maioria do município, tenho o prazer de estar na residência do novo prefeito eleito de Criciúmal, Marco Aurélio Nedel, ter a agradável companhia também de seu vice, Luiz Vermayer, dois amigos da gente de longa data. Como já falei ontem durante a apuração dos votos, o Guia Criciúmal não faz favorecimento para nenhum candidato, não apoia ninguém dentro do seu site, mas a gente tinha amigos em muitas chapas. Marco Aurélio Nedel é meu amigo pessoal desde 2010, 2011. Com Luiz Vermayer joguei no Bezinho do Flamengo, da Zona Green, lá por 1994, 95. Então a gente se conhece há muito tempo. Estou aqui, tenho que agradecer a Marco Aurélio Nedel por nos disponibilizar esse espaço, e a gente vai fazer uma entrevista que também é um bate-papo. A gente vai falar sobre várias questões dessa nova administração que Criciúmal vai ter a partir do dia 1º de janeiro. Em primeiro lugar, quero parabenizar vocês publicamente pela vitória, e a gente já começa falando sobre esse novo governo, como vai ser, quais as ideias para vocês. Pode começar, Marco, depois o Luiz dá a sequência. Okay. Boa noite, Clécio, boa noite, Luiz, boa noite, internautas do Guia Criciúmal. Então, nós estamos aí, na verdade, assim, num dia ainda de ressaca da grande festa democrática que a população de Criciúmal proporcionou no dia de ontem, né, numa eleição tranquila, ordeira, pacífica, e onde então a chapa do 19 do Podemos, né, liderada por mim, com o Luiz Vermayer de vice, conseguiu uma vitória que surpreendeu a nós próprios, né, pela diferença de votos, onde ficou então bem claro, né, Clécio, caracterizado nessa eleição o desejo pela mudança. Esse foi o diferencial nessa eleição. E a população entendeu que os agentes que poderão promover a esperada mudança em Criciúmal seria então o Nedel e o Luiz da chapa Podemos. Então hoje foi um dia, inclusive, que nós dedicamos para sair na parte da manhã na cidade, visitar alguns eleitores e fazer o agradecimento, e na parte da tarde nós fomos para o interior, onde fizemos a mesma coisa. É óbvio que não teremos condições de retornar a todos os eleitores agora de imediato para fazer esse agradecimento, mas foi um gesto, né, e que todos se sintam abraçados e acolhidos por nós, né, e esse sentimento então de gratidão e de convicção que nós temos, Clécio, da responsabilidade que nós temos de não frustrar o nosso povo com as mudanças que nós propusemos ao longo da nossa campanha. Palavra tua. Boa noite ao novo prefeito, ao Clécio, aos internautas do Guia Criciúmal. Dizer que estamos muito felizes, né, Clécio, de ter passado por uma campanha esse ano não tão comprida, mas trabalhosa, e onde a gente foi vitorioso. Agradecer à Justiça Eleitoral pelo belo trabalho, né, aos presidentes de mesas, mesários, e dizer que eu acho que Criciúmal ontem deu uma lição de cidadania, Clécio. Nós, dois, com 9 candidatos a vereadores, sem comprar nenhum voto, conseguimos uma vitória expressiva na eleição. Então, acho que assim, o eleitor está mudando a visão dele, ele está valorizando o voto dele. E isso é muito importante. Eu até gostaria de pedir para vocês mais sobre essa eleição. Vocês esperavam uma diferença tão grande? Eu até trouxe anotado aqui, são 3.443 votos de vocês
contra 2,174 da segunda chapa colocada. Vocês esperavam isso, uma vitória tão esmagadora, tão grande? Eu começar falando aqui, Clécio, realmente surpreendeu a nós todos. Inclusive um eleitor nosso ontem esteve aqui, lá por volta das 16h30, e ele falou que a diferença seria o número 19 ao contrário, ou seja, 91 votos. A gente tinha uma expectativa na faixa de 400 votos, tá? E realmente então essa diferença nos surpreendeu. Mas nós sabíamos o tempo todo que o nosso eleitor era o eleitor silencioso e sem adesivo no carro. Isso ficava claro, tá? Porque nós abordávamos algumas dessas pessoas, né? E sabíamos que eles eram nossos eleitores. Mas o que assim chamou a atenção também foi o seguinte, que por exemplo os votos do candidato Alceu mais os votos do candidato Magrão não seriam suficientes para nos vencer. Mesmo se eles estivessem coligados. Eu também fiz esse cálculo, a Leila que nos filma aqui, agradecimento também ao Paulo que está conosco nessa noite. A gente fez essa conta em casa ontem à noite e chegou a essa conclusão também. Isso então é um fato assim político bastante interessante que as urnas nos passaram, né? Porque alguns imaginavam que aquele grupo assim político que se dividiu por ocasião da sucessão do prefeito Beto, né? Se tivesse permanecido unido, venceria as eleições, mas não teria vencido mesmo que permanecesse unido. Assim. Luiz, que outra avaliação você faz sobre essa diferença? A gente desde o começo, no começo da campanha, a gente tinha uma expectativa, né, Marco, de ser uma eleição parelha por ter 5 candidatos. Mas ao decorrer, ao longo da campanha, a gente foi vendo que a gente estava crescendo, porque muita gente não conhecia o Marco no interior. Na cidade até mais pessoas conheciam, mas o eleitor do interior, ele demorou um pouco para conhecer o Marco aos poucos, né? A gente na pré-campanha a gente fez muitas visitas às lideranças do nosso município no interior e aí foi essas lideranças, eu acho que fez a diferença, que começaram a falar e quando conheceram o Marcos e ver o candidato que eles tinham para essa mudança que nós estávamos pregando aqui em Criciúmal. E uma eleição histórica também pelos 5 candidatos, né? Um fato totalmente novo para Criciúmal. Em 1985, a única vez que Criciúmal teve 3 candidatos, então foi algo bem diferente. E os objetivos de governo, desse governo de vocês? A gente até não precisa se alongar tanto. Acredito que a maioria da comunidade assistiu às lives de vocês na reta final de campanha. Também muitas pessoas, eu acredito que nunca foram lidos tantos planos de governo da página do TSE como foram nessa vez. Mas vocês podem falar sobre esses principais objetivos do governo de vocês. Clécio e prezado internauta, a base, os 2 pilares principais do nosso governo serão a busca da geração de empregos, tá? De bons empregos em Criciúmal através da industrialização, seja incentivando indústrias já instaladas no município ou trazendo de onde quer que venham, né, novas indústrias. Isso tem o objetivo também de aumentar a nossa população, que perigosamente se aproxima daquele número fatídico. É uma das questões que a gente tem para mais tarde, mas você pode entrar nela agora, a gente já nem pergunta depois. Seria algo, se eu não me engano, 13.381 habitantes, né? Se nós tivermos uma população abaixo disso, nós vamos perder 0,2, né, do FPM, o que representa algo em torno de 7% do orçamento, né? Então isso tem um efeito devastador sobre as finanças municipais. Então a industrialização, né, como forma então de manter o nosso jovem, as novas gerações aqui em Criciúmal, para que tenham aqui uma vida profissional promissora, tá? E que não precise ir para fora de Criciúmal buscar o crescimento profissional e econômico.
né? Então esse é um dos pilares. E outro é a pavimentação asfáltica, né, Clécio? Que todos nós sabemos que o que atrasou o progresso de Criciúmal foi a falta de asfalto até Horizontina, Três Passos, Tiradentes do Sul e Nova Candelária. Então nós vamos, como é da alçada do município, né, as estradas municipais, nós vamos iniciar a pavimentação, então, em direção de Tiradentes do Sul e Nova Candelária, com recursos próprios, né? E estamos na torcida de que saiam esses quilômetros aí, aproximadamente 10 quilômetros da emenda do deputado Danley, para que depois a gente possa dar sequência nisso, né? E depois então fazer a pavimentação, lutar pela pavimentação em direção ao município de Três Passos, né? Então, sem pormenorizar muito, né? Sem entrar muito em detalhes, né? de outras áreas do governo, mas essas duas áreas serão atacadas e já estão sendo atacadas desde agora, né? Já estamos procurando contatos, agendar com diretores de frigoríficos, por exemplo, que um empreendimento que poderia mudar o curso da história de Criciúmal seria a instalação, por exemplo, de um frigorífico de aves aqui. E eu já estou buscando agenda com diretores da Aurora Alimentos, onde sou conhecido de todos os diretores dessa empresa, tá? Isso antes mesmo da posse. Então, os dois pilares principais serão esses. Exatamente. Eu vejo, Clécio, muita gente que foi embora, né? E essas pessoas, talvez nós conseguindo empresa para cá, tipo um frigorífico, né? Eu acho que você concorda comigo, essas pessoas iriam voltar novamente. Com certeza, a gente poderia deixar de perder população. Exatamente. Primeiro, nós temos que estancar para não perder mais. A segunda etapa seria trazer essas pessoas de volta. E só vem de volta se eles tiverem o emprego. Eu acho que quem é de Criciúmal é trabalhador. A nossa população, ela gosta. Inclusive, se você... eu tenho uns irmãos em Carlos Barbosa e quando aparece uma pessoa de Criciúmal lá e faz o currículo e ele não precisa fazer teste nem nada. Tem facilidade na exatamente isso. A gente tem muitos amigos lá também, é assim mesmo. Exatamente. As pessoas, elas automaticamente estão empregadas, né? Por quê? Porque Criciúmal tem uma população que gosta do trabalho, que trabalha. Então, nessa parte, nós estamos bem servidos. Luiz, só para informar que nós já contamos com mais de 700 internautas nos A gente imaginava, ontem quando a Leila fez aquela live lá na sede do Flamengo, tudo rápido, corrido, também tinha um número parecido. Para ser mais exato, 720. Fico muito feliz, é o reconhecimento do grande trabalho da campanha de vocês e também do nosso trabalho, da nossa força, mesmo humilde, o Guia Criciúmal atingindo muitas pessoas. Só para terminar esse mérito da queda populacional que a gente vinha falando, outro fato que eu vejo como pai de uma adolescente entrando na vida adulta, aqui muitas crianças, jovens têm ido embora pela questão educacional, né? Então, Criciúmal também hoje tem um pequeno problema nessa questão e muitas crianças também têm ido fora para estudar. Também é um motivo que certamente faz a população ser perdida, né? Com certeza. Na verdade, sim, elas vão embora estudar e daqui a um pouco já conseguem um emprego naquela cidade e já permanecem aí. As duas coisas. Então, né? Fica casada essas duas coisas. Outra pergunta minha para vocês dois. Eu vou fazer para vocês dois, que o senhor vai ser o prefeito, o Luiz o vice, e o Luiz já foi vereador de Criciúmal, até a gente vai perguntar sobre isso depois. Vocês elegeram 2 vereadores. Para vocês terem um bom entendimento com a Câmara, como isso está sendo, vocês já têm conversado com vereadores e até parabenizando também a legenda, um partido novo, como vocês falaram, sem coligações, elegeram 2 vereadores e vários outros candidatos fizeram uma boa votação, ficando o partido até perto de colocar um 3º vereador.
essas conversações com o Legislativo certamente vão acontecer também, né? Clécio e prezado internauta, sim, com certeza. E, inclusive, eu quero me penitenciar como internauta que esteve ontem na grande comemoração da vitória lá no Flamenguinho, que me chegou a informação de que nós havíamos conseguido emplacar 3 vereadores, né? E na verdade, então, foram 2. Então, realmente, a gente sabe, né, que vai precisar construir uma maioria na Câmara de Vereadores. E nós devemos conseguir construir essa maioria, porque o recado que vem das urnas, ele é muito claro, no sentido, assim, da mudança, né? O desejo da mudança, né? Essa vitória expressiva que nós tivemos, o mesmo que nós ouvimos do eleitor, os 9 vereadores eleitos também ouviram. E eles serão sensíveis a esse clamor popular e serão, com certeza, nossos parceiros. E nós vamos fazer um trabalho, Clécio e prezado internauta, de valorizar o nosso vereador, porque o vereador também é um representante do povo. Eles também foram eleitos. E digo a você, cada partido nessa eleição poderia ter lançado até 14 candidatos. Nós conseguimos lançar 9. E por que apenas e tão somente 9? Porque é muito difícil encontrar alguém que queira ser candidato. Eu não seria nunca, por exemplo. De um modo geral, a população não vê com bons olhos o trabalho do vereador. E na minha opinião, essa não é uma visão correta do trabalho que o vereador realiza. Nós estaremos trabalhando sempre ao lado dos vereadores, valorizando o trabalho deles. As conquistas que nós vamos conseguir na nossa administração só serão possíveis com a aprovação lá no Legislativo. Então nós estaremos sempre trazendo os vereadores juntos. O que nós fizermos de bom nesse governo não será apenas um ato do prefeito Nedre e do prefeito Luiz, será dos vereadores também. E haverá espaço para todos eles fazer parte desse projeto. Isso aí, eu vejo a grande questão assim entre executivo e legislativo é o diálogo. Nós vamos sentar, eu tenho uma experiência já como vereador, né? Você falou em quase 3 mandatos, né? Então a gente já foi situação e já foi oposição, né? Então eu não vejo outra saída em diálogo. Você pega os vereadores, sai o projeto do executivo, você pega, vai lá com os vereadores, senta e conversa, e antes mesmo eles já saberem o porquê disso ou daquilo. Então essa vai ser uma marca da nossa administração, Clécio, porque eles vão saber antes de votar por que estão votando isso e qual é a finalidade. Então essa é uma coisa que eu já, desde logo... E até para colaborar com a opinião, eu acredito que as câmaras têm se renovado em Criciúma. A gente viu isso em 2016, foram, na época, reeleitos, acho que 2 ou 3 vereadores, no máximo, agora foram só 2. Eu até postei uma matéria há pouco sobre isso na página do Guia Criciúmal, e todos eles, eu conheço todos eles são pessoas de conversação. Eu acredito que até vocês vão ter uma facilidade nisso, né, Luiz? Exatamente. É isso que o prefeito falou. As pessoas, os vereadores não têm muito espaço para mostrar o trabalho deles. Não tem muita notícia vinculada a esse vereador fez isso ou aquilo. E aí depende muito do executivo. Se ele der o espaço que os vereadores merecem, eles são mais vistos e poderá cada eleição ter mais vereadores reeleitos. Apagar essa imagem ruim. Exatamente. Eu ia falar, apagar essa imagem que se construiu ao longo dos anos agora. Eu uso muito uma metáfora que é a seguinte: o céu, não existe na natureza talvez nada mais belo do que uma noite assim, sem luar, escura, e
o céu limpo, cheio de estrelas. Se tivesse lá uma única estrela, não teria graça nenhuma. Tá? Então, os vereadores também serão estrelas das realizações que nós pretendemos fazer no nosso governo. E, meu caro internauta, a escolha minha de um vice com experiência no Legislativo não foi por acaso, não. Ela foi pensada, ela foi estratégica, porque eu não sou político, né? E eu precisava ter um vice que conhecesse os meandros aí da política, e o Luiz é do diálogo, né? É reconhecido como uma pessoa de fácil diálogo, né? E ele vai ser muito importante para nós construir uma maioria sem que o vereador deixe de cumprir com uma vírgula da sua missão, que é fiscalizar o executivo e produzir as leis. Não, ele vai cumprir direitinho, só não vai fazer aquela oposição sectária, né? Aquela oposição cega, que não leva a absolutamente nada. O próprio resultado da eleição agora mostrou que quem tem esse tipo de postura não conta mais com a aprovação da população. Não é isso que o povo quer. O povo quer lá um vereador que apoie as boas iniciativas da administração e faça o seu trabalho de criticar aquilo que ele considera que não é bom para o conjunto da população. Né? A transição, vocês já pensaram algo a respeito? Não sei, de repente até já mantiveram contato com o município? Como vai funcionar? Porque nas outras eleições a gente tinha 90 dias praticamente de transição, agora são apenas 45 dias, é um período curto. Como está acontecendo isso? Verdade, Clécio. E aí cabe o seguinte, uma observação. Ontem, antes mesmo do resultado final da eleição, eu recebi um telefonema do prefeito Roberto Bergman, não só me parabenizando, como dizendo que colocaria a prefeitura à disposição para essa transição. E ele hoje de manhã me telefonou, me dizendo que fez uma reunião com todo o seu secretariado, pedindo que fizesse os levantamentos para apresentar a nova administração eleita, e amanhã cedo, às 9h30, nós temos agendado um encontro. Então eu gostaria de fazer esse reconhecimento e parabenizar o prefeito Beto por essa postura republicana que ele está tendo, onde ele coloca o interesse da população acima de qualquer outro interesse. Ele tinha um outro candidato, mas acatou o resultado e está se comportando como um gestor responsável. Pode ter certeza que o Oneda, ao término da sua administração, vai agir da mesmíssima forma. Clécio, a gente teve uns contatos hoje, eu liguei quase para todos os vereadores, falta só um. Então, a gente vai trabalhando essas ideias que nós pregamos na campanha. Nós não temos nenhum emprego prometido. Então, a gente vai sentar, conforme a gente vai buscando esses nomes, com eles, a gente vai sentar e vai ver a construção de toda a estrutura da prefeitura. Agora a gente vai mudar um pouco o formato das perguntas, vão ser perguntas individuais, intercaladas, uma para o Marco, uma para o Nedel, uma para o Luiz. Até eu tenho a confusão de chamar o Nedel. Em Criciúmal venceu a eleição como Nedel, como Marco, como eu chamo ele há muitos anos. Mas vai ser uma pergunta para cada um, até porque algumas são mais de cunho pessoal, sobre já a trajetória deles. Eu vou começar com o Nedel pedindo, quando ele teve a ideia de concorrer a prefeito, o que o motivou? Eu lembro que você me contou lá na praça, uns 2 anos atrás, que tinha essa ideia, mas talvez ela já seja de antes, né, Nedel? Olha, eu diria, Clécio, que talvez há muito mais tempo, né, se pensava assim vagamente sobre essa possibilidade, né? Mas o que nós tínhamos certo era a Vera e eu, que ela é criciumalense também, que nós iríamos passar a nossa velhice em Criciúmal. Nós somos idosos, mas ainda não nos enquadramos no conceito de velho, né? Ainda temos alguma energia. Então, aquele trabalho, especialmente que eu fiz como voluntário em Chapecó, no hospital, que teve uma certa repercussão aqui em Criciúmal, especialmente pelo infortúnio que um criciumalense teve quando visitava Chapecó, foi cometido de uma grave doença,
e o acidente vascular cerebral, e casualmente aquilo aconteceu enquanto eu era presidente do Hospital Regional do Oeste, o maior complexo hospitalar do estado. Então, meu trabalho voluntário lá, eu decidi encerrar após completar 10 anos, isso aconteceu em 2015, e em 2017, efetivamente, alguns amigos meus de infância, com os quais eu nunca perdi o contato, começaram então a me demandar essa possibilidade. Assim, Marco, você está com a vida encaminhada, né? Aposentado da Receita Federal, as filhas encaminhadas profissionalmente, você poderia dar uma última contribuição então aqui para Criciúmal com a tua experiência de administrador, né? Eu fui diretor do Detran no Mato Grosso, subsecretário de Indústria, Comércio e Turismo lá no estado de Mato Grosso também, gerente executivo do INSS em Chapecó, né? Dentre outros cargos públicos assim menores. E você poderia, eles sabiam disso, né? Você poderia então, quem sabe, dar essa última parcela de contribuição tua em favor de Criciúmal. Aí eu confesso então, Clécio, que eu comecei a pensar mais sério sobre esse assunto, e primeiro eu tinha que me entender com a minha companheira de jornada, que está há 40 anos ao meu lado, de casados, né? Mais 5 de namoro, a Vera, né? E conversando ali, ela achou que sim, que a gente, gozando de uma boa saúde, poderia fazer isso por 4 anos, né? E depois retomar, quem sabe, o nosso convívio com os netos, com as filhas, embora eu sempre tive 2 residências, a de Criciúmal, né? E a de Chapecó. Eu vinha já desde 2016, passando 15 dias por mês aqui e 15 lá. E a partir de 2018, então, a gente passou a ficar 100% do tempo aqui em Criciúmal. Então, comecei a pensar mais sobre isso e analisei a conjuntura política de Criciúmal, quais os partidos, se eu poderia ingressar em algum desses partidos, né? E eu percebi que talvez o melhor caminho seria fundar um partido totalmente novo, tá? E buscar então esse caminho que a gente buscou e que acabou então dando certo. Muito legal. Pergunta agora para o Luiz. Você foi vereador em 2 mandatos completos, mais um mandato parcial ali entre 2002 e 2016. Não concorreu em 2016, o Luiz. Esperava voltar como vice-prefeito numa vitória tão maiúscula, Luiz? Clécio, isso aí é uma história bem interessante. Na verdade, quem me induziu, quem me levou de novo à política foi o Marco. Conheço o Marcos desde 2012, quando eu era presidente da Câmara. E aí, um dia, numa sessão, eu abri um espaço para ele lançar um livro. Eu estive nesse lançamento. Isso. Então, aí em 2016, por decepcionar um pouco com a política e tal, eu resolvi com a minha esposa de não mais entrar na política. E ela ficou bem faceira, né? Ela não gosta muito da política. Aí um dia, metade do ano passado, né, ou não, antes ainda, me aparece lá em casa Marco Aurélio Nedel e Carlos Termer, para ver se eu ia apoiar. Me colocou o projeto dele de governar, e assim, que seria uma coisa diferente, ideias novas, totalmente diferente do que eu conhecia até ali, né? Então eu me propus a ajudar, né? Mas eu já fui logo falando, né, que não ia assinar ficha em partido, não ia mais concorrer, e essa ideia foi indo, né? Mas aí mais adiante fizemos umas visitas. Eu disse: Marco, eu vou te ajudar a ser prefeito. E aí me propus a fazer umas visitas nas pessoas do interior, conhecidos meus, e aí surgiu a ideia do Marco, teve a ideia de: não, mas você poderia assinar a ficha e até para ser melhor, um cara mais conhecido e coisa. Tá bom, ele disse: para te ajudar então eu vou assinar, né? Mas a candidata a vice-prefeito eu não tive essa ideia, né? Porque foram vários candidatos a vice
o Marco estava alinhado e eu sempre apoiando, né? Eu disse, não, é assim, né? Tamo junto, né? Até que um dia, então, ele me disse, bah, e se aos 49 do segundo tempo não tiver um vice, você vai de meu vice? Eu disse, olha, acho que não, né? Mas aí eu tenho minha filha Luísa, que gosta muito de política e vai ser política. Ela disse, pai, tu tem que ir. Aí tu é vice-prefeito. Eu disse, mas olha, eu acho que não, Luiz. Aí a minha mulher já me xingou e a sorte da Luísa então começou a falar e a ajudar. Tomei essa decisão de então, quando o Marco um dia disse, vai ter que ser você. Não tem mais outra alternativa, ou você é o cara que eu preciso. Aí eu aceitei. Então, dali para diante a gente começou a trabalhar e amadurecer a ideia e deu certo, né? Como todo mundo sabe. Certo, né? O Luiz me ajudou muito. Como sabe, né? É que a gente tem, assim, esses anos todos de vereador, mais de motorista da saúde, e já estou 25 anos quase como funcionário público. Então, tu vai conhecendo as pessoas do município e mais elas te conhecendo, né? Isso acaba gerando uma facilidade de você chegar na pessoa e falar do projeto e coisa e isso que aconteceu agora, né? Então, eu me sinto hoje agradecido ao Marco, né? Porque acho que todo mundo, assim, tem uma intenção assim, uma vontade na política, né? E essa vontade, quem já foi vereador, lá no fundo ela ainda fica, ela existe, chama fica né? acesa, né? Entendeu? Então, eu me sinto honrado hoje de estar aí como vice-prefeito ao lado de uma pessoa, né, inteligente, um cara muito legal que é o Marco Aurélio. Até pode parecer uma pergunta boba para os internautas, mas é uma curiosidade minha mesmo. E eu acredito muito nessa evolução tecnológica que a gente tem, até de poder estar entrevistando vocês aqui e as pessoas vendo. Eu gostaria de pedir, essa até vale para vocês dois, as lives que vocês fizeram, que a grande maioria dos criciumalenses assistiu na reta final de campanha, colaboraram para a vitória? Eu não tenho dúvida disso, Clécio. Nós fomos muito bem assessorados por um casal brilhante e que tem um grande futuro nessa área do marketing e agora ingressaram nessa área, tiveram essa experiência do marketing político exitosa, que é a Vanessa Schumacher e o Carioca. Eles foram fundamentais, porque não há dúvida que nessa área do marketing aconteceu toda a diferença dessa campanha. Lá no início do ano, eles já diziam que 70% da população de Criciúma acessa as redes sociais. Então, nós fizemos uma campanha planejada, né, de algumas estratégias, por exemplo, de trabalhar primeiro o interior e depois fazer o trabalho final aqui na cidade, né? Isso tudo foi planejado, os vereadores, a escolha dos vereadores, né? Um candidato representando a costa do Uruguai, outro no outro extremo, a região ali do Lajeado Grande, né? Tomato Queimado, da linha Tornques, e assim, né? O perfil dos nossos candidatos foi algo planejado, mas eles souberam conduzir, e essa questão das lives, então, acabaram por fazer a diferença, sem dúvida nenhuma, né? Fizemos 3 lives, nós, sendo que aquela segunda, da quarta-feira da semana retrasada, quando a gente levou aquela informação, né, de que o então candidato a prefeito e sua esposa, se eventualmente viesse a ocupar algum cargo, abririam mão da remuneração, né? Aquilo teve um efeito, na verdade, devastador. A gente percebeu isso, o impacto que isso causou nas demais candidaturas. Até por isso eu fiz a pergunta, Marco. Desculpa me interromper, que foi o que a gente percebeu nas ruas de Criciúma. É real. Aquilo desnorteou as demais candidaturas, algumas não conseguiram mais se encontrar, né, porque realmente não esperavam por algo assim, e era algo que a Vera e eu havíamos decidido lá nos idos de 2017, caso a gente fosse levar adiante essa ideia, né.
E a Vera manteve até o final, inclusive, a posição de que isso não deveria, ela achava que isso não deveria ser divulgado até o dia 15, e sim no dia 16, no dia seguinte, ou seja, hoje, que só hoje fosse divulgado. Mas conversando com alguns apoiadores, inclusive com dirigentes do Podemos a nível estadual, eles acreditaram que essa informação não poderia ser sonegada do eleitor e devia ser compartilhada para que também esse componente a mais pudesse fazer parte do juízo de valor do eleitor na hora de escolher o seu candidato. Né? E aí a Vera acabou sendo o voto vencido nessa questão e a gente jogou isso na live. A divulgação aconteceu. E deu no que deu, né? Importantes as lives, né, Luiz? Lécio, eu até não tinha tanta noção dessas lives, né? A gente nunca tinha feito e foi muito bem planejado pelo Carioca e pela Vanessa, até porque de 10 minutos de propaganda eleitoral nós tínhamos 40 segundos, né? Então em 40 segundos você não fala nada, você não chega a quase nenhum eleitor, né? Você não consegue... muito rápido. Exato. Não consegue explanar teus projetos, né? Então, essa live eu acho que foi fundamental, digo até essencial para nós ganhar a eleição. Falando um pouco já de governo, eu acompanhava suas lives, seus programas, né? O senhor, durante a campanha, mencionou que vai diminuir a estrutura administrativa da prefeitura, inclusive com a manutenção de 5 secretarias, não sei se estou certo, e lhe pediria, se tem já como divulgar hoje, se não tiver também, não tem problema nenhum, quais seriam as 5 secretarias que serão mantidas e se já existe algum secretário escolhido. Então, Clécio, imagino que essa é a informação mais aguardada do momento, né? E conforme dizia o Luiz antes, de fato, era verdadeiro aquilo que a gente dizia, de que nós não tínhamos nenhum cargo preenchido da próxima administração, nenhum cargo prometido e nem preenchido, né? Então hoje foi um dia aí da ressaca da grande festa eleitoral promovida pelo povo de Criciúma ontem, né? E essas visitas, nós a partir de amanhã a gente já começa a se preocupar com essas questões e vamos devagarinho usar o próprio Guia Criciúma para ir anunciando a composição, sim, a composição do governo, né? Para essa semana devemos, quem sabe, ter 2, quem sabe até 3 secretários definidos, né? O Luiz e eu vamos começar a conversar com aqueles que possuem, digamos assim, as características técnicas que o cargo exige, né? Mas então, e a questão das 5 secretarias? Essa é a grande, né? Por exclusão, digamos assim, na medida que nós formos anunciando os novos secretários, a população vai saber quais as secretarias que não terão secretário. O que vai acontecer com aquelas secretarias? Vão continuar prestando o mesmo serviço que prestam hoje, só que sem a figura hoje do secretário. Algumas serão incorporadas por outras, tá? E outras serão transformadas em departamentos. Tá? E vão continuar prestando o mesmo serviço para o cidadão. Porque há uma realidade hoje no Brasil. O poder público, o setor governo custa muito caro para o contribuinte brasileiro. Isso nos 3 entes federados, seja no município, seja no estado, seja na União. E nós temos que, o nosso partido chama-se Podemos Mudar o Brasil. E o Brasil começa lá no município onde você vive. Tá? Então nós vamos começar esse trabalho a partir de Criciúma. Provavelmente seremos o município com o menor número de secretarias do estado do Rio Grande do Sul. Mas a nossa missão é exatamente essa, de inovar sem perder absolutamente nada de eficiência e de eficácia. Vou passar então para o Luiz mais uma pergunta, acredito que também seja interessante. Como foi a recepção nas casas dos criciumalenses, uma vez que vocês eram talvez a maior novidade dessa eleição, Luiz? Olha, Clécio, eu falei em várias lives já e o nosso povo ele é muito receptivo. Nosso povo é trabalhador, ele gosta de receber visitas. Claro que nesse ano da pandemia
ficou um pouco mais difícil, mas assim, eu conheço os 4 cantos do município, eu já falei isso várias vezes, conheço quase todas as pessoas, que nem o Nendo falou antes, as pessoas tinham aquela vontade da mudança, eles queriam nos conhecer mais ele, mas muitas pessoas chegavam nas casas e diziam, mas vocês têm que ir lá, vocês têm que ir lá, vocês não foram lá ainda, né? Então as pessoas queriam nossa visita e por isso a gente foi bem sucedido domingo na eleição. Mas assim, no começo, o Nendo ninguém o conhecia quase no interior, né? Então isso nós fomos trabalhando. Mas a nossa população, cidade, interior, é uma coisa fantástica, assim, as pessoas querem que você venha e muito interessada no nosso projeto de governo também. Elas querem escutar e querem falar muito também. Elas têm as reclamações, as coisas que não foram realizadas, elas colocam isso para a gente, né? Então, a gente ouviu mais do que falou, mas hoje nós estamos bem conscientes do trabalho que nós vamos ter daqui para frente no nosso município. Outra pergunta que eu faço para vocês, eu até tinha anotado para a gente falar sobre a queda do FPM, que a gente já debateu, então não precisamos voltar nesse assunto, também sobre a saída dos jovens, um fato que a gente também falou. Essas ligações asfálticas com os municípios vizinhos, como vocês pretendem executar isso, a própria questão dos recursos para isso, como vai acontecer? Veja, Clécio e prezado internauta, das 51 ações do nosso plano de governo, 7 delas apontam quais as medidas que nós vamos fazer para a obtenção do recurso através da economia orçamentária para destinar essas pavimentações asfálticas, 7 delas. Por exemplo, essa do salário do prefeito e da esposa do prefeito, dependendo do cargo que ela for ocupar na administração, né, já é um recurso que será direcionado para isso. Outra importante fonte de recurso será a redução de 7% para 4% o repasse para a Câmara de Vereadores. Veja, nós temos consciência que essa é uma decisão lá dos vereadores, mas nós temos a plena convicção de que eles têm a consciência de que o Luiz e o Nedro foram eleitos muito em cima dessa proposta. E o custo hoje da Câmara de Vereadores é muito alto para o contribuinte criciumalense. Tem um custo de R$ 2.800.000 por ano. O mesmo orçamento da Secretaria de Agricultura. Isso é inaceitável. E ele já foi de 4% no passado. A Constituição diz que para municípios do tamanho de Criciúmal, o gasto com o legislativo pode ser de até 7%. Hoje ele está no teto. Então isso precisa acontecer. Nós já temos conversado com alguns vereadores eleitos que estão sendo muito receptivos a essa proposta, que irão votar a favor dessa medida, que sabe que é necessário fazer um enxugamento não só lá no Executivo, mas no Legislativo também. Tá? Então essa é uma das 7 fontes de receita de geração de economia orçamentária para destinar para as pavimentações, que é o que vai efetivamente destravar o crescimento de Criciúmal. E o que nós pretendemos fazer com relação para fazer um asfalto de baixo custo? É treinar as nossas equipes lá no Parque de Obras. Eu estou em contato hoje com um engenheiro especialista em pavimentação asfáltica que está se propondo a vir treinar as equipes sem qualquer custo para o município. Eu sou uma pessoa que tem muitos contatos, né? E nós vamos treinar. Nós temos lá ótimos trabalhadores lá no Parque de Obras. Vamos tentar formar uma equipe que só vai, durante esses 48 meses, trabalhar com pavimentação asfáltica. Eles serão treinados para fazer o pavimento aqui sobre o calçamento na cidade, para nós aumentar o número de ruas pavimentadas na cidade, né? E também a pavimentação em estradas, né?
São dois tipos de asfaltos diferentes, uma técnica um pouco diferente da que tem sido usada por aqui, que é o chamado tratamento superficial duplo, uma questão mais técnica, né? Mas nós pretendemos com isso, então, construir o quilômetro com aproximadamente R$600 mil. Nós tendo a máquina, o homem, né? A brita, que nós vamos botar a pedreira do município a operar novamente a todo vapor, porque nós precisamos muito dessa matéria-prima para o asfalto, tá? Então a gente imagina que com R$600 mil a gente consegue construir o pavimento. Outro aspecto, o município de Criciúmal hoje, ele investe aproximadamente, pelo menos a nível de orçamento, aproximadamente 4% do total do orçamento. Nós pretendemos transformar para 10% já no primeiro ano. Como é um orçamento de 41 milhões de reais, vamos arredondar para 40 milhões, seria um investimento anual da ordem de 4 milhões de reais. 4 anos seria 16 milhões de reais. É mais ou menos, é mais do que suficiente, melhor dizendo, para fazer os asfaltos do Trevo da Italac até a ponte do Lajeado Grande e da Vista Alegre até a divisa com Nova Candelária, né? E mais os pavimentos de alguns quilômetros a mais de asfalto no perímetro urbano da cidade de Criciúmal. Também são importantes. Os funcionários públicos, eu sei que muitos também nos assistem, Criciúmal tem centenas de funcionários, a gente sabe que a prefeitura hoje ganhou um tamanho que talvez não deveria ter, mas que foram criados com tantos programas sociais e tudo mais. Antigamente as pessoas não buscavam tanto os órgãos públicos como buscam hoje. Qual o tratamento que vocês vão ter para com os funcionários públicos a partir do dia 2 de janeiro? Tem alguma coisa em vista por plano de carreira deles? Como isso vai funcionar? Bem, Clécio, veja bem, então hoje o município de Criciúmal, a prefeitura, é a maior empresa, né, do município, uma população aí da ordem de 13.500 habitantes, nós temos 500 funcionários públicos, né? É uma relação aí que chega próximo a 4% da população, o maior índice de toda a região, né? Então, de alguma forma, em algum momento ao longo da história de Criciúmal, né, houve esse inchaço, mas o inchaço também se explica pela diminuição da população, né? Se eu tivesse 500 funcionários públicos para uma população de 20 mil habitantes, não seria algo tão, né? Mas como tem caído a população e o número de servidores públicos não diminui por uma série de fatores, né? Por causa da questão aí da estabilidade, né? Então não há muito que inventar nessa área, né? O que se pode fazer alguma economia orçamentária para diminuir um pouco do inchaço é a questão aí dos CCs, né? Dos cargos de confiança que não tem a estabilidade, né? E então a gente, assim, com relação ao plano de carreira dos servidores, é algo que a gente ainda não tomou sequer conhecimento da existência ou não, né? O que a gente tem observado é que nos últimos anos o Poder Executivo Municipal tem repassado anualmente a inflação do ano anterior, né? Então isso é algo que já está acontecendo enquanto o Estado e o governo federal negam isso aos servidores públicos estaduais e federais. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque sou servidor público federal e há vários anos que os servidores públicos federais não têm sequer a reposição da inflação. E em Criciúmal, sim. Isso acabou criando um fato até que na área da educação, né, posso estar errado até, mas me parece que os professores hoje municipais têm uma remuneração melhor que os professores da rede estadual, né? Isso era muito, muito diferente há anos atrás, há décadas atrás, né? Então, grandes inovações nessa área a gente não tem em vista, né? A não ser esse enxugamento inicial que será feito necessariamente para adequar melhor o orçamento do município com a nossa realidade, né? Porque muitos desses cargos de confiança foram criados, obviamente, em cima dos acordos políticos, né, que levaram a atual conjuntura política que se encerra no dia 31 de dezembro. Isso é algo natural, né?
Então essa composição dessas forças políticas fizeram com que esse contingente chegasse à prefeitura, né? Isso se encerra no dia 31 de dezembro. Mas os servidores estáveis, obviamente a gente sabe que desde que cumpram com seu dever funcional, né, eles têm assegurado para si a estabilidade funcional. Não sei se o Luiz quer colaborar algo com isso. Eu sou funcionário, Nós também três, né? nós. Então, eu acho que tem que valorizar o funcionário público. Ele é um trabalhador. Tem as exceções, sempre tem, em todo lugar tem, mas assim, o funcionário público nosso, no geral aqui, é muito trabalhador. E eu sou prova disso, você é prova, né? Então nós não vamos ter muitos problemas com os servidores, tenho certeza disso. Assim, ele quer ser valorizado, e isso eles podem ter certeza que a gente vai fazer, né? Só uma observaçãozinha, nós contamos agora com 800 internautas. Eu agradeço a todos, a gente até está indo para essa parte final dessa nossa entrevista, bate-papo, e eu peço desculpas se alguém esteja mandando perguntas nos comentários. Hoje a gente não vai ter as respostas, eu prometo para vocês que em outra oportunidade a gente vai voltar a conversar com o Nedel e com o Luiz e também selecionar algumas das perguntas de vocês para a gente responder durante a live. A gente vai ter uma estrutura maior para nos ajudar a isso. As perguntas indo para o final, uma pergunta para o Luiz também, para o Marco Aurélio Nedel, da questão do gabinete do vice-prefeito. Você é expediente na prefeitura junto com o Nedel, Luiz? Como isso vai funcionar ou vocês ainda não decidiram isso? Na verdade, a gente não decidiu ainda, né? Mas assim, Clécio, eu falei nas lives e vou falar novamente, né? Eu vou ser um vice-prefeito atuante. Eu ainda tenho a carteira para ambulância, eu ainda posso fazer em caso de falta de motorista, qualquer carro, caminhão, ônibus, né? Então eu vou... Transporte escolar, que você fez tantos anos, né? Então, assim, eu vou ser um trabalhador igual aos demais, né? Então vou cumprir minhas 8 horas como vice-prefeito, se não na falta do prefeito no gabinete, eu vou não fiscalizar, mas eu vou acompanhar o trabalho dos nossos colegas funcionários públicos. Pretendo ir para o interior bastante, acompanhar os nossos servidores. Às vezes eles almoçam nos interior, aí tu já aproveita, vai ali e fala com o agricultor, se há algum problema, se ele precisa algo diferente, né? Então eu acho que eu vou ser um mensageiro, assim, até do prefeito, né? Às vezes ele não consegue acompanhar, então eu vou fazer esse trabalho dentro do meu cargo de vice-prefeito. Clécio, eu vou querer o Luiz muito próximo de mim, tá? Porque realmente, pelas ações que nós pretendemos implementar, né, eu vou ter que sair muitas vezes para manter contato com dirigentes de grandes empresas, de possíveis investidores aqui para Criciúmal, e eu preciso ter um vice em condições de assumir nas minhas ausências. E o Luiz, inclusive eu, desde agora, na composição do secretariado, né, todos os principais nomes ali que vão integrar a equipe do governo, é algo que está sendo construído a 4 mãos, né? O Luiz está sendo sempre convidado a participar, a opinar, e estamos fazendo isso de comum acordo, né? O Luiz vai ser o principal secretário do prefeito, e é aquele secretário que não pode ser demitido, né? Esse prefeito não pode ser demitido, Ainda bem, não né? pode ser substituído. Então eu quero ele do meu lado ali, nós trabalhando junto assim, sempre com a mesma harmonia, tal qual foi na campanha. E esse trabalho conjunto é muito importante, pode ter certeza. Exato. A gente está indo então para a nossa reta final
só posso agradecer a todos vocês que estão assistindo e principalmente a vocês por apoiar essa nossa entrevista, participar dela, e inclusive o Nedro cedendo sua casa. A gente não tem estúdio, a gente é muito humilde, trabalhamos praticamente entre 3 pessoas no Guia Criciúmal, lógico, contando com muitos amigos para levar as informações para vocês. Eu trabalho com o Guia Criciúmal junto com a Leila e a Aline desde 2008. Todas as ações do governo Sérgio Carlos, todas as ações do governo Walter Isorzo, todas as ações de Beto e Magrão foram divulgadas no Guia Criciúmal. Não vai ser diferente com vocês podem ter certeza. Muitas vezes as pessoas criticam o Guia Criciúmal por não ter polêmicas, não ter aqueles embates, mas não é nosso jeito de levar as informações às pessoas. Nosso jeito de levar as informações às pessoas é de uma forma mais calma, sem brigas. Eu sou feliz de dizer que o Guia Criciúmal não tem um processo judicial contra o site por publicação indevida. Então, eu acredito que é assim que vamos seguir. Eu gostaria que vocês finalizassem essa live com suas considerações finais, e mais uma vez eu os parabenizo pela vitória maiúscula de ontem. Coloco o nosso site à disposição para divulgar qualquer situação, qualquer notícia da sua administração, e para a gente continuar trabalhando juntos também. Clécio, assim, a gente agradece a você, primeiro, né, que veio aqui nos entrevistar. Eu acho que o nosso governo vai ser de diálogo, como eu falei antes, e acima de tudo, hoje nós temos uma ferramenta muito importante, né? E contamos contigo para qualquer notícia, qualquer situação que haverá de ter, né? Contamos com vocês, Clécio e Leila, e agradecendo ao eleitor de Criciúmal, né, por essa vitória. A vitória não é minha e do Mar, a vitória é de vocês. Tenho certeza que muita gente está ouvindo, está olhando, os internautas estão vendo, que nós, que nem você falou, humildes, nós também somos humildes. Eu acho que tem essa grande virtude que eu tenho e sempre tive, né? É por isso que eu pude ir nos 4 cantos, mesmo com quase 3 mandatos de vereador, e não tenho um inimigo. E eu quero continuar assim, né? Eu quero continuar saindo, jogando minha bocha no fim de semana, não quero ter problemas, não vou ter, porque vamos tratar todo mundo igual, Clécio. Então eu me sinto muito feliz em estar aqui, e posso dizer assim, pessoal, a população de Criciúmal pode contar conosco qualquer situação, qualquer problema que virá. Nós estamos ali para administrar. Obrigado, Clécio, obrigado, Leila. Clécio, gostaria inicialmente assim, de agradecer a oportunidade que nós fazer esse bate-papo aí, né? E parabenizar você e a Leila, né, que cuidam do Guia Criciúmal, pela serenidade. Isso então que você disse agora, né, de fugir do conflito. É o nosso jeito de ser. Só o amor constrói e a união faz a força. Vamos nos unir em prol de Criciúmal. Vamos se juntar ao Nedra. Agora o Nedra é o prefeito de todos os criciumalenses. Acabou a eleição. Tá? Não tem mais adversário algum. Tá? E quanto vamos dizer assim, não precariedade das instalações, mas eu eduquei minhas filhas sempre com o seguinte ditado, que o segredo da felicidade está na simplicidade. Tá? Então vocês fazem um belo trabalho, com pouco recurso técnico, e assim foi a nossa campanha. Eu brinco com alguns dizendo o seguinte, que a nossa campanha, ela não foi amadora, não, mas ela foi assim artesanal. É assim que nós estamos fazendo as lives aqui em casa, nesse espaço mesmo aqui, simples, tá, como nós somos. E talvez isso ajudou também, né? O povo viu que diante deles tinha alguém igual, ou alguém muito parecido. Muito obrigado pela audiência.
e nós estaremos voltando em outras oportunidades, se convidados. Então tá, pessoal, boa noite, a gente volta em breve com o Nedel e o Luiz, um abraço a todos e a gente vai finalizando por aqui.